Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael Lavrador e hoje nós vamos dar continuidade aqui nas nossas revisões, né, de conteúdo, né, para que fique cada vez mais contextualizado e também de uma forma mais simples, para que vocês consigam, né, aprimorar o raciocínio de vocês e também compreender os cenários econômicos na qual vocês venham enfrentar, né, seja na tomada de decisões atuando dentro do serviço público ou na vida mesmo de vocês. E aí, com isso, nós vamos trabalhar hoje um conceito, né, um tópico bem interessante, que são estruturas de mercado, né? Então, nós vamos hoje tentar entender, né, os funcionamentos, né, das estruturas de mercado, né? E aí eu faço algumas perguntas para vocês. Você já parou para pensar por que alguns produtos têm muitos concorrentes e outros são praticamente dominados por uma única empresa? Então a gente vai tentar entender essas lógicas disso, né, nesse cenário de hoje. A gente tem um vídeo complementar de outro professor, mas também tem uns slides também para que fique de material para vocês. Então, antes de tudo, o que é estrutura de mercado para vocês, né? O que vocês entendem por estrutura de mercado? E aí, a gente pode dar uma definiçãozinha bem tranquila. Estrutura de mercado nada mais é o quê? Que a forma como as empresas estão organizadas em um determinado setor da economia e como elas interagem entre si e com nós, consumidores. Então, é essa relação da empresa com outras empresas e a relação dela conosco, que somos os consumidores. E aí a gente tem algumas questões importantes, né? Temos algumas variáveis que definem que tipo de estrutura é para a gente entender o mercado que essa empresa está alocado. Número de empresas que atuam no mercado, grau de controle, né? O nível de influência dessa empresa sobre o preço, ou seja, se ela tem poder de influenciar o preço ou não, facilidade de entrada e saída das empresas desse tipo de mercado, e a diferenciação entre produtos. Essas quatro coisas são fundamentais para a gente entender as estruturas de mercado. E aí, pessoal, a gente tem a primeira delas, que é a mais difícil, mas é a mais, assim, em termos de exemplo, é a mais importante, que é a concorrência perfeita. Esse é o primeiro tipo de estrutura de mercado que nós temos. E nela nós temos um número muito grande de vendedores e também de compradores, basicamente um número gigantesco. E o produto, aqui é muito importante a gente saber uma coisa, o produto ele é homogêneo, ou seja, é igual para todo mundo, ou seja, um pé de alface é um pé de alface para todo mundo, um tomate é o mesmo tomate lá para todo mundo. Então nenhuma empresa consegue influenciar o preço de mercado. Aqui, normalmente, eu tenho um exemplo, sempre que eu dou o exemplo das feiras, né? Feira de verduras, de legumes, de hortaliças, né? Essas feiras tradicionais de bairros, né? Então ali um alface é um alface, você vai muito mais pelo preço, né? O preço normalmente tende a ser muito mesmo, porque ninguém consegue diferenciar esse preço desse pé de alface. E o número de quitandas ali é meio que livre, né? Aí a entrada e saída desse mercado é muito fácil. Então, normalmente, o que eu quero dizer com isso? O produto ali é homogêneo, o pé de alface é um pé de alface. E o preço, o pé de alface, todo mundo sabe que o preço, por exemplo, é R$2, é o preço justo, tu não vai pagar R$4 no pé de alface. E a R$1 também, não vai ter ninguém vendendo porque não vai ser interessante, ele vai estar tomando prejuízo. Então, o preço é 2, está estabelecido pelo mercado, o alface é um alface, então é um preço que já está muito sacramentado na cabeça das pessoas, também pelos vendedores. Então o mercado está totalmente organizado e tem muita gente vendendo alface e muita gente comprando alface. Então isso é importante, isso é a concorrência perfeita. Qual que é o outro extremo? O outro extremo é o monopólio. O que é o monopólio? Ou seja, uma única empresa domina todo o mercado, né? Não tem nenhum concorrente com ela. Essa empresa tem poder sobre os preços, né? Já que ninguém tem alternativa sobre consumidores. E aí, a gente não tem, né? A gente é refém dessa empresa. E aí, quais são um exemplo clássico disso? Em Brasília, vocês conseguem comprar energia de mais de uma pessoa? Não. A energia que vocês compram é da distribuidora, né? Agora é a Neo Energia, né? E é isso. A água é da Corsan, ou da Caesb, né? Brasília é Caesb.
Então é isso que a gente tem. Então a gente é um monopólio natural, a gente tem que comprar deles, que não tem como comprar de outro, né? Saneamento, né? Principalmente o saneamento é o mais clássico, né? A gente não tem como comprar outra empresa de saneamento básico de outra empresa, a não ser da CAESP. Então, esse é o exemplo de monopólio. Um outro exemplo é oligopólio. O que seria o oligopólio? Oligopólio é poucas empresas dominam o mercado. E essas empresas podem vender, comercializam produtos às vezes até semelhantes, mas elas têm um grande poder de mercado, né? E o que uma empresa faz acaba afetando diretamente as outras empresas, né? Então elas têm uma concorrência muito grande. Aqui nós temos exemplos. Vou dar um exemplo da indústria de telecomunicação na parte, por exemplo, de celulares. O que a Apple faz influencia diretamente na Samsung. Hoje, celular, basicamente, a gente fica refém de pouquíssimas marcas, né? Comprar um smartphone são poucas marcas que nós temos. E o que a Apple faz ou o que a Samsung faz, lança uma câmera melhor, lança uma inteligência artificial melhor, isso impacta diretamente a outra, mas são poucas empresas que dominam esse mercado. Outro setor que a gente pode dar aqui, oligopólio, setor de aviação. Hoje no Brasil, se tu for comprar passagem aérea, basicamente você vai comprar de 3 empresas: Gol, Latam e Azul. Você não consegue. E uma tem que concorrer diretamente com a outra, o serviço um pouco diferenciado, mas você é refém dessas 3 e elas ditam o comportamento no mercado. Por último, nós temos a concorrência monopolística, que combina um pouco da concorrência perfeita com o monopólio. Tem muitas empresas oferecendo emprego, mas cada empresa oferece um produto diferenciado. Então aqui eu costumo dizer, voltando ao exemplo da feira, né, do pé de alface, aqui a lábia do vendedor faz diferença, aqui eu costumo dizer. Às vezes ele coloca numa embalagem diferenciada, ou ele diz que o produto dele tem um selo orgânico, de sustentabilidade. Então tudo isso pode diferenciar o produto dele ali na hora da venda. Então, na concorrência monopolística o produto não é homogêneo, existe uma certa diferença no produto, né? Um pouco levemente diferente. E isso faz com que o mercado mude. E basicamente eu posso dizer que aqui é onde a gente atua normalmente. A maioria das concorrências acaba sendo uma concorrência monopolística. Os produtos são muito similares, mas a prestação de serviço ou uma diferenciação pequena no produto é o que induz o consumidor a comprar ou não, né? Então isso que é bem interessante da gente falar. Então, pessoal, para a gente fechar aqui essa breve revisão sobre estruturas de mercado, quais são crucial para a gente entender uma estrutura de mercado? Compreender o comportamento da empresa, se tem competição ou não, e como essas empresas influenciam o mercado como um todo, tá? Então fica aqui essa breve revisão para vocês, essa breve reflexão, e vamos conversando, né, nas dúvidas que surgirem. Um forte abraço e uma boa semana.